Esse é um livrão, tá? Um dos maiores livros escritos aqui no Brasil sobre o povo brasileiro. Ele foi um livro de uma vida inteira, de uma pessoa que morou com os índios, morou lá na floresta, tá? Esteve no exílio, conviveu com a política, conviveu com o meio acadêmico, conheceu as entranhas do que é a nação brasileira. E é o livro que fez ele fez durante a vida inteira. É aquela pergunta de US$ 1 milhão. Por que o Brasil não é uma potência de primeiro mundo, né? O Darcy Ribeiro, ele, ele era ele foi um escritor, foi um político, antropólogo, indigenista. Ele conviveu com todo tipo de etnia aqui no Brasil, né? Conviveu com os negros, né? Os quilombolas, os indígenas, os brancos, os asiáticos, e ele sempre buscou saber os quem eram os judeus, os árabes, os portugueses, quem eram os negros, né, os africanos. Tem muita gente assim, sabe, na questão de herança afro, tem muita gente que fala que o negro é isso aqui porque é só a cor de pele. Não, são vários povos. Tem Yorubá, tem Ibo, Quimbundo, Ovimbundo, tem Banto, os africanos da África do Norte, Hausa, são todos povos bem distintos, povos, né? Os indígenas, poxa, ele foi um dos fundadores do Parque do Xingu e tal. E quem que foi o Darcy Ribeiro, né? Tem essa frase maravilhosa que ele realmente era um crítico da mediocridade que é aplicada na educação básica do Brasil, né? A crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. Essa frase é maravilhosa, né? Fracassei em tudo que tentei na vida. Tentei alfabetizar as crianças brasileiras, não consegui. Tentei salvar os índios, não consegui. Tentei fazer uma universidade séria e fracassei. Tentei fazer o Brasil desenvolver-se autonomamente e fracassei. Mas os fracassos são minhas vitórias. Eu detestaria estar no lugar de quem me venceu. Bom, quem foi Darcy Ribeiro? Ele nasceu em Minas Gerais em 1922, na cidade de Montes Claros, em Minas Gerais. Aqui é um trecho do documentário, né? O Brasil de Darcy Ribeiro, na TV Cultura, tá? Vale a pena assistir, tá disponível aí no YouTube, viu? É uma área no centro do Brasil em que várias tribos conseguiram estabelecer a paz entre elas. Eles substituíram a tensão guerreira por uma tensão esportiva. Isso que eu creio que é o futuro da humanidade. Esse negócio de um menino que te dá a cor azul, a cor da felicidade, a água de uma cidade, para mim se exprime toda a vida do Darcy Ribeiro. Ele quis que o Brasil inteiro fosse azul. Aroeira, na terra do açude. Aroeira, põe força na mão. Aroeira, no corpo saúde. Eu nasci na vida do cedro,
Era uma fazenda-fábrica, às 7 horas da manhã, com vontade de trabalhar, porque às 7 horas da manhã o menino, não é hora de menino nascer. O meu pai era o gerente dessa fábrica pertencente ao meu tio. A fazenda do meu pai é gente muito velha, eram garimpeiros, contrabandistas de diamante, gente antiga da região, nem se sabe a origem deles. Isso é meu lado paterno, de gente ganhadora de dinheiro, séria, severa, não dá muita bola para a igreja. Darcy perdeu o pai com 2 anos de idade. Então os outros tios dele tomaram o patrimônio deles, inclusive a casa onde eles moravam. Vovó, a mãe deles, vai para a casa dos pais, uma casa modesta. Para complementar as despesas, a casa e tudo, a educação dos filhos, ela inclusive fazia doces de aniversário. Era excelente doceira. Que eles tomam tudo. E a família, que era dona, e o marido dela era sócio da companhia de luz, que era dos Ribeiro, manda cortar a conta de luz. E ela, numa revolta muito grande, ela coloca os lampiões nas janelas da casa, denunciando para toda a comunidade o tratamento absurdo. Imediatamente eles mandam religar a luz. E ela recusou. Ela diz, não, só tem luz quem pode pagar. Enquanto a conta não for paga, nós vamos viver de candeeira, de querosene e de óleo de mamona. E realmente ficou sem luz. E aí que tem um fator importante na personalidade da Darcy, é que essa questão da justiça aí, entranha nele. E além da questão da formação moral, que é criada a partir disso, e a relação muito forte com a mãe. Inclusive, ele tem um ciúme imenso, porque ela ficou viúva com 23 anos e ele não permitia de forma alguma nenhum relacionamento dela com ninguém. Com minha mãe. A convivência com os indígenas. Em 1946, formou-se em antropologia pela USP, na Universidade de São Paulo, e dedicou seus primeiros anos de vida profissional ao estudo dos indígenas do Pantanal, do Brasil Central e da Amazônia. Ele literalmente morou com os índios, tá? Durante 10 anos. O Darcy Ribeiro na política. Nesse ponto aí existe um lado polêmico, porque ele foi amigo de vários guerrilheiros de esquerda, guerrilheiros que eram contra a democracia, naturalmente, né? Queriam impor aqui uma ditadura cubana, uma ditadura soviética e tal, né? Mas ele não era como esquerdista, assim, ele era light, sabe? Ele era um cara a favor da democracia. Darcy Ribeiro foi um expoente como antropólogo na defesa dos indígenas e pedagogo ao criar instituições educacionais como a UNB, a Universidade Federal de Brasília, e também a Universidade do Norte Fluminense. Darcy Ribeiro foi considerado subversivo pela ditadura militar dos anos 60 e ficou 10 anos exilado morando no Uruguai. Politicamente, Darcy era de esquerda, no entanto, sua linha política era muito mais amena que os marxistas ferrenhos que não admitiam a possibilidade de um regime democrático. Darcy poder-se-ia incorporar a imagem de um político ocidental democrático entre a linha da social-democracia da Suécia e o Partido Democrático dos Estados Unidos. Nele. As pesquisas da Unesco mostraram que não era assim. O brasileiro urbano, o brasileiro das cidades, gosta muito do índio, quer que se dê terra aos índios, quer que se respeite o índio. Mas aquele brasileiro que tem contato com os índios tem uma atitude terrível. A atitude de considerar o índio como uma caça, como um incapaz, ou como alguém que deve ser lavado, limpado do espaço para dar lugar à civilização. Nos 40 anos de convívio com os índios e luta pelos índios também, há uma coisa de que eu me orgulho muito que eu fiz. Foi ajudar a criar o Parque Indígena do Xingu. Eu tive uma ideia de procurar Getúlio Vargas e de apresentar a eles um trabalho que estava sendo feito pelos irmãos Vilas Boas, que tinham chegado lá e que tinham estabelecido um bom contato com os índios. E eu propus a Getúlio o seguinte: se fizermos um grande parque, será um modo de reservar um pedaço da natureza brasileira. Eu proponho que o senhor reserve para os netos dos nossos netos,
uma amostra da natureza brasileira original. É uma área no centro do Brasil em que várias tribos conseguiram estabelecer a paz entre elas. Eles substituíram a tensão guerreira por uma tensão esportiva. Isso que eu creio que é o futuro da humanidade. O Parque Indígena do Xingu. O parque foi criado em 1961 pelo então presidente brasileiro Jânio Quadros, tendo sido a primeira terra indígena homologada pelo governo federal. Seus principais idealizadores foram os irmãos Vilas Boas, mas quem redigiu o projeto foi o antropólogo, então funcionário do Serviço de Proteção ao Índio, né, que depois virou FUNAI, Darcy Ribeiro. Um livro de uma vida toda. O livro O Povo Brasileiro é um trabalho de uma vida inteira. Ele passou a vida dele inteira escrevendo esse livro, tá? Darcy Ribeiro estava internado no hospital com câncer. Ele fugiu do meio hospitalar para terminar o trabalho, da obra-prima de sua biografia. Quem foram os índios? Quem foram os negros? Quem foram os brancos? Quem foram os orientais? Por que o Brasil não é uma potência de primeiro mundo? Um livro maravilhoso. Trata-se de um livro maravilhoso escrito com quem realmente conheceu os índios, com quem conheceu a Amazônia. Um texto escrito por um homem que conheceu a podridão da aristocracia brasileira no âmago de sua política escrota. Darcy Ribeiro foi um profundo crítico da mediocridade do ensino básico ensinado às crianças brasileiras. O vídeo em questão poderia ter uma duração de 5 horas ou mais. O objetivo deste vídeo é trazer mais um episódio de Os Melhores Livros. A natureza, o índio e a educação foram sua luta. Darcy Ribeiro foi um dos personagens que deram o pontapé inicial para a criação de parques nacionais enormes que visam proteger a natureza. Darcy foi o relator da Lei 9394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional do governo, no governo de Fernando Henrique Cardoso. O grande escritor se foi, mas uma frase ficou para a eternidade. A crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. Entre em contato comigo para acessar gratuitamente minha biblioteca. Eu arranjo aí PDF, aí, é só entrar em contato comigo, tá? Meu nome é Sérgio Portugal. Não esqueça de deixar um like aí, né? Acessar o sininho. Se você quiser um bom livro em formato eletrônico, em PDF, para ler no celular, computador ou tablet, eu posso ajudar. Entre em contato com o meu Instagram, tá? É @anarquistanews. Eu não sou anarquista doente, não. Eu sou bem moderado, tá? Porque eu sou anarquista moderado. Eu sou a favor de governo. Só que eu não gosto de polarização. Eu não sou nem direita nem esquerda, sabe? Eu gosto, assim, de analisar as coisas do ponto de vista histórico. Não sou nem de direita nem de esquerda. Trago notícias revisadas, livres da polarização. Trago os melhores livros sem criticar outros livros e escritores. Produzo também vídeos históricos sobre guerras relevantes, como a rebelião de Taiping, que foi a maior guerra civil da história da humanidade. Até hoje, o documentário maior em língua portuguesa é meu, tá? Meu blog é anarquistanews.blogspot.com. Compre, né, para ajudar o canal aí, o livro O Povo Brasileiro na versão clássica em papel, porque ler livro em papel é a coisa mais gostosa do mundo, né? É um livro essencial para uma boa biblioteca em português brasileiro. Os links para comprar o livro ou o leitor de livros Kindle, né, que é aquele leitor ele parece um tablet, mas é muito melhor, muito mais gostoso do que tablet, né, para comprar e é mais barato, bem mais barato, né? Tá na descrição do vídeo. Então, gente, até mais, até o próximo vídeo aí e compre, viu? Compre ou dá um jeito de ler
Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro. Livrão, livrão, show de bola.